Oi, meu povo. Voltamos. Você já bebeu água? Já comeu aí um biscoitinho de xereque, né? Então, nós vamos agora trabalhar com agentes públicos, classificação de agentes públicos. Nós já falamos, eu já montei aqui a estrutura para você. Vou até voltar aqui para que ele possa mostrar aqui um pouquinho para vocês. O que é que acontece aqui? Eu disse a vocês, me coloque simultâneo aí, Eduardo. Eu disse a vocês que eu tenho aqui a estrutura da administração pública, a administração pública direta e indireta, as entidades políticas, as entidades administrativas e os órgãos. Isso seria a análise da administração pública em sentido subjetivo. E eu tenho aí a administração pública no sentido objetivo, que é o desenvolvimento da função de administrar. Aí eu tenho prestação de serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção na propriedade e no domínio econômico. O que a gente vai estudar agora é o que a gente chama de agente público. E o que é o agente público? Aqui eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Passar aqui para você entender aqui. Peraí. Não posso. Ó. Eu tenho aqui. Tu pode me tirar da tela, Eduardo? Pronto? Ó, eu tenho aqui o divisor de águas aqui. Esse divisor de águas é a Constituição Federal. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui o ano de 1988. E eu tenho aqui a Constituição Federal de 88 sendo feita. Antes de 88, a pessoa física que trabalhava dentro da administração ou desenvolvendo as funções era chamada de funcionário público. A partir de 88, com a Constituição Federal de 88, essa pessoa passou a ser chamada de agente público. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um antes. Tá aqui o antes de 88 e eu tenho um depois. Antes de 88, a gente chamava essa pessoinha física aqui, chamava de funcionário público. Agora, a gente chama de agente público. Como a gente chama agora de agente público, a gente vai estudar, obviamente, essa classificação. Só que o que é que acontece? Existe uma classificação da doutrina clássica e existe uma classificação da doutrina moderna. Nós vamos começar aqui analisando a classificação da doutrina clássica. Depois eu vou analisar com vocês, pode me colocar simultâneo. Eu vou analisar com vocês a doutrina moderna e depois eu vou surtar vocês um pouquinho. Só coisa básica, depois a gente volta ao normal, tá bom? Tá aparecendo aí o tablet? Não, né? Então, vamos lá. Quem seria esse agente público? Quem seriam os agentes públicos? A doutrina clássica, ela traz 5 categorias de agentes públicos. O primeiro se chama... Oh, meu Deus, era para ser só uma, mas vem tudo de uma vez. Tu tá vendo? O primeiro se chama agente político. O segundo, agente administrativo. O terceiro, agente honorífico. O quarto, agente delegado. E o quinto, agente credenciado. Então, eu vou começar a partir de agora, trabalhar com vocês uma linha de raciocínio aqui, e aí eu vou montar um esquema e depois eu volto para conversar aqui com vocês. Eu quero, Eduardo, que tu me tire aí da tela, não me deixe simultânea e obviamente, fique só a tela. Pronto? Tudo dominado? Então, ó, vamos lá. Quem seria esse agente político? Para essa doutrina tradicional, agente político serão as pessoas que estariam no topo dos 3 poderes e, obviamente, dos órgãos independentes. Então, eu tenho aqui um executivo, um legislativo, um judiciário, um ministério público e um tribunal de contas. Então, os top de linha aqui, que trabalham aqui, seriam agentes políticos. Eu tenho o que aqui? Já estou me desorientando, meu povo. Eu tenho aqui, ó, o que? No executivo, eu tenho o presidente. Não, acabei. Você bote aí, viu? E o vice. Eu tenho o governador e o vice.
E eu tenho o prefeito e o vice. Bote tudo aí. Tá bom? É porque aqui não tá cabendo, não. Aí no legislativo eu tenho quem? Eu tenho o senador. Eu tenho o deputado federal. E eu tenho o deputado estadual. E eu tenho o vereador. Coube, né? No judiciário eu tenho quem? Os juízes, os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores. Ah, meu Deus do céu, não tá cabendo não. Meu povo já tô começando a me desorientar. Calma. E os ministros. Aí no Ministério Público eu tenho quem? Eu tenho os procuradores. E eu tenho os promotores. E no TCU eu tenho quem? O ministro do TCU, os ministros do TCU e os conselheiros. Os tribunais de contas do estado, onde tem 12 municípios e do município, né? Então, essa é a linha de raciocínio aqui, tá certo? Então, o que é que você tem aqui? Você tem um agente político que tem esse grupo. Só que fora isso aqui, eu ainda tenho um outro grupo de agente político. Eu tenho o agente político com cargo de confiança. Ou cargo em comissão. A questão aqui é que esse cargo de confiança, ele é de natureza política. Natureza política. Eu tô falando de quem aqui, professor? Eu tô falando dos ministros de Estado, não é os ministros dos tribunais. É os ministros de Estado, os ministros da Dilma. Tá certo? Minha gente, que coisa agoniada. Se eu soubesse que ia ficar tão agoniada assim, eu tinha deixado mais espaço. Vou botar aqui, ó. Tô falando dos ministros de Estado. Aí você pensa nos ministros da Dilma. Aí eu tô falando dos secretários. Aí esse aqui também pode ser ou de Estado ou dos municípios, né? Eu tô falando dos chefes de gabinete. Chefes de gabinete. Esse grupo aqui todinho é considerado agente político. Só que é com cargo de confiança, cargo em comissão. E esse cargo em comissão, ele tem uma característica, ele tem natureza política. Então, quando eu estou falando de agente político, pode voltar aí pra mim. Quando eu estou falando de agente político, eu estou falando daquelas pessoas que estão no topo da pirâmide, os tops de linha, né? Aí eu estou falando de presidente, vice-presidente, no executivo, presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, no legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador, no judiciário, juízes, desembargadores e ministros dos tribunais, não é ministro de Estado, obviamente, Ministério Público, os procuradores e os promotores, Tribunal de Contas, os ministros e os conselheiros dos tribunais de contas do estado e onde tem 12 municípios e do município. Fora esse grupo aqui, eu ainda tenho os agentes políticos com cargo em comissão, que aí alguns chamam de cargo de confiança, né? Só que aqui eu tenho característica, esses cargos são de natureza política e não de natureza administrativa, porque a gente tem dois tipos de cargos desses, né? Professora, eu estava entendendo quase tudo, mas o que é cargo de confiança ou cargo de comissão? São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Não tem concurso para esses cargos. Eles são usados para as atribuições de chefia, de assessoramento ou de direção. Então, quando eu estou diante de atribuições de chefia, de assessoramento, de direção, esses cargos são chamados de cargos em comissão, cargos de confiança, né? Lato sensu. E aí não se exige concurso para esses cargos, obviamente, né? Eles são de livre nomeação e livre exoneração.
A administração pode nomear quem quiser, administrador, e exonerar na hora que quiser. Só que esse quem quiser hoje tem limitação, né? Que nós vamos já ver. Mas nesse primeiro momento, o que eu quero que você entenda é isso. Toda a vida que eu estou diante do agente político, eu estou diante desse grupo top de linha e mais desses agentes políticos com cargo e comissão, que normalmente o pessoal chama de forma mais genérica, vulgarmente chamando, né? Vulgarmente chamando de primeiro escalão do governo, né? Aí a gente tem a segunda categoria, que é o agente administrativo. Essa segunda categoria, ela tem 3 subcategorias. Quem são as 3 subcategorias? A primeira categoria de agente administrativo é chamada de servidor público. Servidor público. Esse servidor público aqui, ele tem cargo público. O que é cargo público, tia Lide? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Conceito lá da Lei 8.112. E esse cargo público, ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser efetivo. E se ele for efetivo, é porque ele exigiu concurso público. E ele pode ser em comissão. Se ele for em comissão, ele não exigiu concurso público. Ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Esse cargo em comissão, ele tem algumas características. Primeiro, ele é usado para chefia, assessoramento e direção. Você já sabe disso. E ele pode ser dado a quem já é concursado ou ele pode ser dado a um estranho. E, obviamente, ele não exige concurso. Ou tá aqui, ó, não exige concurso. Nós vamos ver isso bem direitinho quando a gente estiver vendo, obviamente, servidores. O que é que acontece? Esse cargo em comissão, ele é diferente desse daqui de cima, ó, porque a natureza dele, ó, é administrativa, não é política. Então, ele é um cargo de natureza administrativa. Professor, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do diretor de secretaria de vara, nós estamos falando do assessor desembargador, nós estamos falando do assessor do deputado estadual, nós estamos falando do assessor do secretário de Estado, porque o secretário de Estado é cargo em comissão do prefeito ou do governador, e esse secretário tem um assessor. Então, o secretário é cargo em comissão de natureza política, e o assessor do secretário é cargo em comissão de natureza administrativa. Então, quando eu falo do chefe do setor de atendimento, que pode ser um cargo em comissão, depende da lei que organizou, né? Quando eu falo do diretor do RH, quando eu falo do diretor de secretaria de vara, quando eu falo do assessor do desembargador, quando eu falo do assessor do deputado, quando eu falo do assessor do secretário, eu estou falando de cargos em comissão de natureza administrativa e não de natureza política. Professora, para que eu quero saber isso? Você vai já entender. Você não pode, de hipótese nenhuma, confundir. Eu estou aparecendo, Eduardo? Confundir cargo em comissão de natureza política, que é o cargo de confiança de natureza política, com cargo em comissão de natureza administrativa, tá bom? Então, bote aí os exemplos aqui, ó. Eu puxei 3 setinhos aqui e botei os exemplos de cargo em comissão de natureza política. Ministro de Estado, ministro da Dilma. Secretário de Estado, secretário de município, no nosso caso aqui, no Ceará e na Fortaleza Bela. Secretários do CID, secretários da Luiziane e chefes de gabinete. E aí nós estamos no agente administrativo. Primeiro agente administrativo, servidor público. Quem é servidor público? É aquele que tem cargo público. Esse cargo público pode ser 2 tipos. Pode ser efetivo, que exige concurso, pode ser em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Não exige concurso. Só que esse cargo em comissão, ele tem uma característica. Ele é de natureza administrativa. Também usado para chefia, assessoramento ou direção. Aí nós vamos para um segundo grupo aqui de agente administrativo, que é o empregado público. Qual é a característica desse empregado público? Esse empregado público, ele tem emprego público. Esse empregado público tem emprego público. Para que ele chegasse aqui, obviamente, ele fez concurso público. Por quê? Porque a Constituição exigiu, né? Artigo 37, inciso 2. Então, quando eu estou diante de cargo público efetivo, é necessário, para assumir esse cargo, ter feito concurso, ter passado, óbvio, né? Quando eu estou diante de emprego público, também é necessário ter concurso. E aí eu tenho um terceiro agente administrativo, que é o servidor temporário. Esse servidor temporário aqui, ó,
Ele não tem cargo nem emprego, o que ele tem é uma função pública. Professora, me desorientei. Vale, meu pai do céu, que diabo é isso? Calma, muita calma nessa hora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Dentro da administração, a gente tem atribuições. Essas atribuições vêm na forma ou de cargo, ou de emprego, ou de função. Tá certo? Emprego nem tanto, porque o povo discute muito. Mas o que você tem que entender é o seguinte. Dentro da administração, eu tenho competências, eu tenho atribuições. O que foi feito? Foi organizado aqui, para que esta criatura misericordiosa, que você tá vendo aqui, chamada agente público, desenvolvesse essas atribuições. Essa criatura misericordiosa que vai desenvolver atribuições, ou ela vai assumir um cargo público, ela vai assumir um emprego público, ela vai assumir uma função. Professora, me dá exemplo e dou. Agora, primeiro, exemplo de servidor público com cargo público efetivo. Você que vai ser técnico do Tribunal Regional Eleitoral. Você que vai ser analista do Tribunal Regional Eleitoral, ou do Tribunal Regional do Trabalho, ou do Tribunal Regional Federal, TRF, né? Você que vai ser auditor fiscal do trabalho, você que vai ser auditor da Receita Federal, você que vai ser advogado da União, você que vai ser técnico dentro do tribunal, ou você que está fazendo concurso para o MDIC. Então, quando você faz concurso para assumir um cargo público efetivo, você vai ser servidor público. Você fez concurso para ter esse cargo público efetivo. Exemplo de cargo público em comissão, o diretor de secretaria da primeira vara da Justiça do Trabalho, o diretor de secretaria da primeira vara da Justiça Federal, o assessor do desembargador no TRF. Isso é exemplo de cargo em comissão, que é cargo de natureza administrativa. Exemplo de empregado público, embora haja polêmica, eu vou lhe dar o exemplo da doutrina majoritária. O empregado do Banco do Brasil, o empregado da Petrobras, o empregado da Caixa Econômica Federal, o empregado do CEP, o empregado da Infraero. São exemplos para a doutrina majoritária de empregado público. Por que que há discussão, professora? Porque tem gente que entende que existem empregados públicos e empregados dentro da administração. Empregados públicos, quando ele trabalha dentro da administração direta, autárquica e fundacional. E a palavra empregado, seu nome público, quando ele trabalha na sociedade de economia mista e empresa pública. Professora, me desorientei. E eu? Tenha fé? Se eu faço um concurso para ter um emprego, e eu vou trabalhar dentro da União, dentro dos estados, dentro do Distrito Federal, dentro dos municípios, eu vou ser empregado público. Dentro de autarquia, dentro de fundação pública, eu vou ser empregado público. Se eu trabalho em concurso, se eu faço um concurso para trabalhar dentro do Banco do Brasil, da Caixa, eu vou ser só empregado e não empregado público. Professora, quem inventou isso? Não sei quem inventou, mas não aceite muito não, porque isso é doutrina minoritária, tá bom? Aceite a ideia de que toda criatura maravilhosa que passa num concurso público, dentro da administração direta e indireta, para ter emprego público, é empregado público. Essa é a doutrina majoritária. O que eu falei para você agora, dessa divisão de empregado público e de empregado, é doutrina minoritária. E nem todo mundo aceita e nem toda banca aceita. Professora, me diga uma banca que já trabalhou com isso. Em 1900 bolinha, a FGV trabalhou com isso. Hoje ela já não trabalha mais. Porque a gente tem, obviamente, aí um doutrinador chamado Marçal Justin Filho, que adota essa posição, né? Ele faz distinção entre empregado e empregado público. Mas não é todo mundo que faz, a doutrina majoritária não faz. E aí, o CESP, FCC, ESAF, tendenciosamente entende que empregado público é qualquer pessoa que fez concurso para ter emprego público dentro da administração pública, seja ela direta ou indireta. Tá bom? Tá tranquilo? Não lhe desorientei? Pronto. Quem é o servidor temporário? Servidor temporário é aquela pessoa que faz seleção pública para atender excepcional interesse público da administração. A administração está precisando contratar pessoal para atender uma urgência dela, excepcional interesse público, aí ela não faz concurso, ela faz seleção pública. Por exemplo aqui, servidor temporário, recenseador do IBGE, professor substituto em faculdade, professor temporário num estado, professor temporário no município, que isso é muito comum. Quando eu estou diante dessas pessoas nem têm cargo nem emprego, porque elas têm a função. E elas não são servidores públicos nem empregados públicos, elas são servidores temporários. Ah, professora, eu estou começando a entender o babado. Pois tenha fé. Muita, porque pouca não vai dar, viu? Servidor público tem cargo público, pode ser efetivo em comissão, empregado tem emprego e servidor temporário tem função. Aqui, você precisa entender o seguinte. Quando eu estou diante de um servidor público que tem cargo público,
A relação de trabalho dele com a administração, a relação de trabalho dele aqui, ó, é regida por uma lei de direito administrativo, que nós chamamos de Estatuto do Servidor Público. Então, essa relação se chama relação estatutária, porque é o Estatuto do Servidor Público. Quando eu estou diante do empregado, a relação de trabalho dele é regida pela CLT, que nós chamamos de relação seletista. E quando eu estou diante do servidor temporário, a relação de trabalho dele não é regida pela CLT, porque não é relação seletista, é regida por um contrato por prazo determinado. Tá falhando, né? A caneta não está calibrando. Então, o que é que acontece aqui? Pelo amor de Deus, não se desoriente. Tenha fé. Professor, eu posso ter uma pessoa dentro da administração que só tem função, não tem nem cargo nem emprego? Pode. Quem é essa criatura? É o servidor temporário. Ele não fez concurso público, ele fez seleção pública para atender excepcional interesse público. Então, ele nem tem cargo nem emprego, ele tem uma função. A relação dele nem é estatutária, nem é regida por uma lei de direito administrativo pura, como nós chamamos, nem é seletista, porque não é regida pela CLT. É regida por um contrato por prazo determinado. Professora, quem é que dita essa regra? O ente. Autorizado por quem? Pela Constituição Federal, artigo 37, inciso 9 da Constituição. Para atender excepcional interesse público, a administração pode contratar. Aquele contrato, cada ente vai dizer o que pode ser contratado para atender excepcional interesse público. E aquele contrato é por prazo determinado. Ah, professora, a senhora está totalmente errada, porque esse contrato por prazo determinado aparece lá na CLT. Não é aquele contrato da CLT, pelo amor de Deus. Misericórdia divina. Esse contrato por prazo determinado aqui, ele tem regras de direito público. Não é igual àquele. Aqui é híbrido. Essa pessoa chamada servidor temporário não tem emprego, ela tem função. Não tem carga, ela tem função. Então, ela só vai ficar um período dentro da administração. Depois que esse contrato acabar, tchau. Aí você vai estudar para concurso, para você ter cargo ou emprego. Tá certo? Então, o agente administrativo, ele pode ser de 3 tipos. Ou ele é servidor público, e aí ele tem um cargo público. Ou ele é empregado público, aí ele tem um emprego público. Ou ele é servidor temporário, que ele tem uma função. Professora, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eu aprendi, porque eu estou estudando, claro, que esse cargo em comissão aqui, ó, pode ser dado por um efetivo, que é uma criatura concursada, ou pode ser dado por um estranho, que não é concursado. E eu vou chamar esse estranho de servidor público, que a relação dele é estatutária, professora? É. Só que é uma relação estatutária mitigada, diminuída, com limitações. Você não pode achar que esse estranho que assumiu esse cargo público em comissão, porque esse cargo de comissão pode ser dado para concursado ou para estranho, vai ter todos os direitos da relação estatutária do servidor efetivo. Não vai. É uma relação mitigada. Por exemplo, ele nunca vai adquirir estabilidade, ele não vai passar por estágio probatório, o regime de previdência dele é o RGPS, porque a Constituição vai lhe dizer isso no artigo 40, parágrafo 13. Ele não tem direito a todas as licenças, por exemplo, licença para tratamento de interesse particular, só quem tem direito é quem é efetivo e estável. Tá certo? Então, aqui eu quero que você entenda que mesmo aquele seu amigo que foi convidado por aquele desembargador para ser assessor do desembargador que não é concursado, ele é considerado servidor público. E a relação dele não é seletista, ele é estatutário, só que ele não tem todos os direitos da relação estatutária. Tá certo? Ai, professora, eu já estou me desorientando. Não se desoriente não, pelo amor de Deus. Não se desoriente, eu estou aqui para lhe ajudar. Então, você já sabe quem é o menino. Quando eu terminar isso aqui, vai estar esticado de calango, né? Isso aqui. Porque já não tem mais nem onde eu escrever. Onde é que eu vou escrever agora? Meu pai do céu, eu vou começar a apagar, viu, meu povo? Aí vocês ficam voltando aí o slide para pegar o resto. Então, ó, você já sabe quem é o agente político, os top de linha. Você já sabe... Eu tô simultânea. Tô, né? Você já sabe quem é o agente administrativo, que é tem 3 subcategorias: servidor público, empregado público, servidor temporário. Agora você vai entender quem é o agente honorífico. Agente honorífico
é o cidadão que, dada a sua idoneidade, vai ser convidado pelo poder público para desenvolver um munus público, uma função pública. Então, ele tá lá na casinha dele, assistindo Chocolate com Pimenta, e aí chega uma cartinha chamando para ele ser mesário da Justiça Eleitoral. Quando ele for desenvolver as funções de mesário na Justiça Eleitoral, por que tá falhando, hein? Quem sabe, né? Quando ele for chamado para desenvolver as atribuições de mesário na Justiça Eleitoral, ele vai estar na qualidade de agente honorífico para a doutrina tradicional. Ou então ele foi chamado para ser jurado do Tribunal do Júri. Quando ele tá mais nem cabendo, meu povo. Quando ele tá desenvolvendo as atribuições de jurado no Tribunal do Júri, lá daqueles crimes dolosos contra a vida, né? Que a gente vai nem falar disso, porque a gente não se mistura aqui no penal, Deus me livre, que nem compensa pra gente estar se misturando. Aí ele é considerado agente honorífico. Essa é a terceira categoria. A quarta categoria é do agente delegado, que a gente vai descobrir bem direitinho quem é esse cidadão, quem é esse particular, quando a gente for estudar serviço público de forma mais aprofundada. Então, o agente delegado, ele tem aqui uma característica. Ele é um particular que vai desenvolver a prestação de serviço público. Lembra da prestação de serviço público, nós já falamos? E ele vai desenvolver por delegação. Então, ele vai ser um delegatário de serviço público. Ele vai ser ou uma concessionária, ou uma permissionária, ou uma autorizatária, ou autorizada, do jeito que vocês quiserem chamar. Autorizatária. Assim, pegou. Então, os agentes delegados, eles são particulares que vão desenvolver a prestação de serviço por delegação. Professora, me dê isso, hein? Pelo amor de Deus, lhe dou a TIM, que você adora, a Oi, que você ama, a Claro, maravilhosa, a Vivo, no nosso caso aqui no Ceará, Coelce. Aí, quem mais que a gente tem aqui? Os cartórios, os taxistas, os mototaxistas, o transporte alternativo, as empresas de ônibus que fazem transporte coletivo. Então, essas pessoas aí, elas estão na qualidade de agentes delegados. São delegatários de serviço público. Por quê? Porque o serviço é público, é do poder público, mas o poder público pode passar para a mão do particular. E aí, quando ele faz isso, ele faz por delegação. É o que nós chamamos de descentralização da prestação de serviço. Que mais na frente nós vamos falar sobre isso, tá bom? Prometo. Aí nós temos aqui as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. E finalmente a gente chega no agente credenciado. O agente credenciado é aquela pessoa que vai representar o poder público em alguma situação. Aí, aqui pode ser remunerado ou não. Então eu posso dar como exemplo um advogado que foi convidado pelo município de Fortaleza para ir para uma reunião extrajudicial. Alguns dão como exemplo, por exemplo, o Pelé indo lá representar o Brasil numa reunião na ONU, na FIFA, em qualquer parte do mundo, obviamente, né? Então, nessa situação, eu tenho um agente credenciado, é uma pessoa que representa aqui o poder público. Essa classificação é a classificação clássica, a classificação tradicional, tá certo? Então, quem seriam os agentes públicos? Seriam as 5 categorias: agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado. Tudo dominado aqui. Se desorientou, só um pouquinho, volte a fita. A fita não, né, meu povo? Ainda sou do tempo da fita. Volte o vídeo, assista aí o vídeo, que eu volto já já para lhe dar a classificação da doutrina moderna e lhe desorientar total, tá bom? Um grande abraço para você, tenha fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.